Qual foi o maior desafio para iniciar o podcast? A gente já falou isso em algum lugar? Acho que já falou várias vezes, né? Ou não? A gente já respondeu, né? Algumas vezes. Acho que era a nossa preguiça mesmo. A gente já contou a história que a gente comprou tudo, ficou 1 ano lá em casa, os microfones, os roteadores, o negócio todos, os fios todos, e a gente não fazia nada. Então, era falta de tempo e... Não era falta de tempo, era preguiça. Era a otimização do que... A gente tinha que decidir começar e a gente tava enrolando. Aí, quando falaram, então vamos ter um podcast aqui no Grupo Primo, aí tinha tudo pronto, a gente só veio, sentou e fez, daí deu certo. Mas era isso, era preguiça. Eu lembro que a gente viu o Primocast fazendo muito sucesso, aí eu mandei mensagem pro Kaique, porque eu fui o convidado que foi mais vezes no Primocast. Por isso eles são um sucesso, gente de passagem. Mas eu fui mais vezes no Primocast. Aí eu vi aquilo crescendo pra caramba, daí eu falei, cara, tem que fazer um igual, né? E a equipe do Thiago na época, o Primo Rico, eram 5 pessoas, era uma equipe bem pequena. Eu falei, poxa, com pouca equipe ele faz muita coisa, precisamos criar um podcast. Mas eu tinha muita cabeça, e a Malu também, de o que a gente pode fazer. Sim. Hoje a nossa cabeça mudou. A pergunta que a gente faz quando esbarra com um problema não é mais o que a gente pode fazer. Quem pode me ajudar a resolver esse problema? Exatamente. E aí as coisas acontecem muito mais rápido, porque são mais mãos e são mais cabeças. E geralmente acontecem de forma melhor também, porque a gente contrata alguém especializado, a gente chama alguém para fazer aquilo com a gente que tem algum tipo de know-how no tema, no assunto, naquela coisa, e isso funciona, economiza tempo, dinheiro muitas vezes. Muitas vezes. E também economiza a nossa mão de obra também, né? Que não é qualificada. Não, e vezes. É limitada também. Se você faz uma coisa, você deixa de fazer outra. Mas na época, eu mandei mensagem pro Kaique e falei, Kaique, me fala o que eu tenho que comprar. Aí o Kaique pacientemente me mandou a lista do equipamento. Comprei tudo, chegou lá em casa e eu deixei num canto. Falando, depois eu começo. Passou mais de 1 ano, entrei aqui no Grupo Primo, e aí o Thiago falou, cara, tem que criar um podcast. Eu falei, eu tenho material lá em casa pra isso. Inclusive eu doei o material pro Grupo Primo. Quando eu entrei, porque eu não usava pra nada. E aí surgiu o podcast Os Sócios. Mas porque o trabalho aqui, gente, é muito menor do que fazer sozinho. A gente chega, senta numa mesa, já tem o John pra iniciar o podcast, assim que acaba já vai subir pro Spotify, aí o Rael vai lá, faz os cortes, coloca no YouTube, pauta, a gente faz o post, o Eduardo e a Estela trabalham em cima dele, separam as perguntas mais interessantes. Então, vocês ficam olhando o Bruno e Malu, mas tem uma equipe muito grande atrás hoje que dá todo o suporte para que a gente possa ser cada vez mais produtivo. Inclusive, tem uma outra pergunta aqui também na pauta, que hoje eu tô seguindo a pauta. Você citou o nome das pessoas, Bruno? Então, eu ia falar, apesar de eu não saber ler. Léo Katsumi, talvez seja isso, que ele falou, onde tiram tantas ideias para os temas do podcast? Naturalmente sou eu, né? Que sou a pessoa mais criativa desse podcast. Tá respondida a sua pergunta, Léo, muito obrigado. Mentira, mas muitas das ideias... Diga-se de passagem, boa parte dos episódios mais vistos foram ideias minhas. Para, Bolinho. O conhecimento está disperso pela sociedade. As ideias são muito diversas, elas vão chegando lá, a gente vai vendo e seleciona. A Malu teve ótimas ideias para pautas de podcast. Não, eu tô zoando, mas é verdade. Mas algumas são também, inclusive, irrealizáveis. Eu lembro que uma vez a gente tava na academia, ela tava na esteira, eu tava chegando pra malhar na academia que a gente montou lá em casa. Olha que isso tá próximo de acontecer. E aí a Malu chegou pra mim e falou, eu tive uma ideia pro podcast. Eu falei, nossa, que legal, né? Qual é a ideia dela? Vamos chamar a Anitta. Aí eu virei pra ele e falei, eu também tive uma ideia, vou chamar o Neymar. A ideia é muito fácil, né? Ninguém nunca pensou em chamar a Anitta pra um podcast, né? Nunca pensamos. Não, vai que a gente consegue um dia. Inclusive, a Anitta, caso essa mensagem chegue até você, você está convidada para o podcast Aos Sócios. Quando você quiser, a gente senta aqui e Neymar também, já que estamos fazendo isso. Já que a gente tá Michael Jordan, né? Vamos botar os nomes na lista. A gente ainda tem muita limitação de inglês. Nosso inglês é muito ruim. Não seria um episódio não seria tão agradável, Pois é. Mas as ideias, hoje tem muita gente por trás. E também tem outro ponto. Nós não temos vergonha de copiar quem está fazendo certo. Então, se, por exemplo, eu olho lá que o Joel fez um episódio muito bom
sobre um livro específico. Eu já sei que mais pra frente, não vou lançar na semana seguinte, não tem cabimento, mas mais pra frente eu posso fazer um episódio com aquela mesma pegada. Mesma coisa quando o Thiago faz um podcast, ou o pessoal de fora do Grupo Primo também, né? O Caio Carneiro lá do podcast, acabou de passar aqui, inclusive. Eu fico de olho nos podcasts bons e vejo, olha, tal convidado foi muito bom, tal assunto pegou muito engajamento. Porque não dá pra todo mundo acompanhar tudo. Muita gente, inclusive, só acompanha 1, 2 podcasts, acompanha só a gente, por exemplo. Então, eu acho que é muito interessante a gente ver o que dá certo nos outros para trazer para cá, para poder oferecer para vocês. E, naturalmente, vai ser um episódio diferente, porque mais que seja o mesmo tema, às vezes até o mesmo convidado, como os entrevistadores, entre aspas, são pessoas diferentes, a conversa vai sair diferente no final das contas, o contexto pode estar diferente, mas as ideias surgem assim, de maneira bem diversa. Sim. Tem mais alguma de superchat? Tem uma aqui do Fernando Designer. Falou que refez a arte do último episódio do podcast, o Bitcoin vai acabar, gostaria muito que desse uma olhada. Anota aí o arroba, Edu, pra gente dar uma olhada depois. Tem uma que eu te mandei no WhatsApp que sumiu. Ah, do superchat? Tá, deixa eu ver. Já que a gente está no tema podcast, posso mandar outra aqui do podcast? Pode. Pra gente encerrar, que tá aqui também na pauta. Hoje eu tô seguindo a pauta, como eu disse. Carvalho Gabriel Santos. Qual a diferença do Bruno e da Malu antes do podcast e depois do podcast? É sua pra responder primeiro? Ué, você agora quer que eu responda todas primeiro? Não, tá bom. Então, se for pegar, pensando primeiro em redes sociais, as redes sociais cresceram absurdamente. Absurdamente. Porque o podcast, ele não termina aqui. Isso aqui é um episódio que vai para o Spotify ou para o YouTube. Aí, no YouTube, vira 5 cortes. E, além disso, para Instagram, para TikTok e até para o YouTube, para aquela categoria dos shorts, cada episódio vai dar, no mínimo, uns 8 cortes. Fora aqueles que a gente cede aos convidados. A maioria não posta, mas um ou outro posta, e quando alguém que veio aqui, por exemplo, tem 500 mil seguidores, posta um corte do podcast, isso traz gente para o podcast e também para os nossos perfis. Então, se eu for pegar o perfil do Instagram do Bruno antes do podcast, estava com mais ou menos uns 690 mil seguidores. E agora a gente está com 1,8 milhões. Daqui a pouco a gente vai bater 2 milhões, é questão de tempo, porque todo dia a gente cresce. E muito disso é por conta do podcast, porque vários conteúdos que eu coloco lá no meu Instagram são cortes de episódios que a gente faz. Então hoje eu consigo postar 3 vezes por dia, sendo que lá atrás eu postava dia sim, dia não. Quando eu tentava manter uma frequência de 1 post por dia, muitas vezes não dava, porque dá trabalho você escrever, fazer conteúdo. Aqui é o corte. O trabalho fica muito mais para quem está fazendo corte do que para mim no final das contas. E pensando também em termos de conhecimento, nada é melhor do que você estar sentado numa mesa com cabeças mais inteligentes do que a sua. E quando eu digo inteligência, a gente tem que lembrar que existem múltiplas inteligências, né? Outro dia eu dei uma definição de inteligência, que não é minha, deixo bem claro. Eu estou lendo um livro agora do Yuval Harari, o historiador israelense, onde ele usa a mesma definição. Ele diz que inteligência é a capacidade de resolver um problema. E aí quando eu falei isso, o pessoal falou, não é, né? Porque tem outras coisas, mas dentro de áreas específicas, é isso, pô. Se eu coloco uma prova de matemática que um tira 10 porque resolveu tudo, outro tirou 9, o que tirou 10 naquela área específica de inteligência é melhor. Se ele fez aquilo muito mais rápido, inclusive, na minha opinião, também é mais inteligente. Porque um problema resolvido em menos tempo tem mais valor do que um problema resolvido em mais tempo. Eu prefiro um editor que ele consegue fazer 10 cortes muito bons em 1 hora do que um que vai fazer os mesmos 10 cortes muito bons em 10 horas. Então, aqui a gente recebe pessoas com inteligências muito diferentes em áreas específicas, com muito mais conhecimento também, com muito mais cultura em áreas específicas, e você sempre aprende algo com essas pessoas. Eu acho que em termos de crescimento intelectual, foi um dos anos que eu mais aprendi, esse primeiro ano do podcast Os Sócios. Isso se traduz em melhor conteúdo e melhores aulas que eu posso dar no meu curso, né, e melhores conversas. A gente fica mais interessante. Então foi só ganho no final das contas. Não teve nada que eu fale assim, não teve esse ponto negativo no podcast.
O ponto negativo entre si é que eu tenho um tempo semanal separado para isso. Uma bola de ferro no pé. A Malu fala que é uma bola de ferro no pé. Mas é uma bola de ferro que a gente gosta de ter. Que a gente gosta de ter. Eu ia falar... Na verdade, eu já falei isso algumas vezes lá no meu Instagram. E aí, agora eu tenho a oportunidade de repetir aqui no espaço onde a gente produz esse conteúdo. Que eu acho que é um dos maiores privilégios que eu tenho hoje na minha vida. É conseguir assistir da mesa o podcast que a gente faz. Porque deveria ser obrigação de todos vocês que estão assistindo, assistir todos os episódios. Às vezes a gente seleciona, né? E como eu não posso selecionar, se eu tivesse a opção, talvez eu selecionasse, né? Esse tema aqui eu não gosto tanto, esse tema eu gosto mais, então eu vou assistir só os que eu gosto mais, que tem a ver com a minha área de atuação nos negócios, na vida e tal. E o fato de não ter a opção de estar sempre sentada aqui me acrescenta muito, porque eu me torno mais humilde, mais inteligente, porque eu aprendo de outras áreas, né, que talvez eu nunca fosse procurar. E isso é muito legal. Então, eu tenho esse privilégio de ter a obrigação de estar sentada aqui e de ouvir de perto, com atenção, porque quando a gente está sentado aqui no podcast, pode parecer uma conversa gostosa, e muitas vezes mas também é uma conversa onde a gente tem que estar atento para o que a gente está falando, para a gente, de alguma forma, puxar o convidado para o que a gente gostaria que ele falasse, né, para o tema. Então, a gente está sempre buscando fazer a melhor pergunta, então tem que estar raciocinando, e também tem que estar também, de alguma forma, divertindo vocês, porque isso daqui também é entretenimento. Então, tem toda uma ciência por trás, que não sei se a gente domina muito bem, mas eu acho que a gente tem se saído muito bem com isso. E eu tenho, assim, muito orgulho de fazer parte do podcast. Eu, de fato, sou uma pessoa muito mais inteligente e, ao mesmo tempo, entendo que eu tenho muito a aprender cada vez mais que eu assisto e estou presente num podcast Os Sócios, porque a gente traz pessoas muito inteligentes aqui, talvez as maiores mentes do Brasil, eu ouso dizer isso, espero que a gente continue trazendo. Pessoas realmente muito notáveis vieram aqui, e esperamos trazer várias outras, né?